Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor hoje vai vir aos nossos corações. Também uma palavra no livro de Ezequiel. Há 2 semanas o Senhor nos falou através deste livro e hoje também nós vamos meditar na palavra dele através do livro do profeta Ezequiel, amém? Então peço que você já abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, tá bom? A gente vai ler o versículo 1, versículo 2 e nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Vai falar sobre o início do chamado deste profeta e de uma visão poderosa que ele tem e que pode trazer um efeito transformador para as nossas vidas, amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor e vamos entrar na palavra, amém? Para meditarmos. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, eu entro em tua santa presença, meu Deus, nessa noite. Meu Pai, para falar, Senhor, para a tua igreja, meu Deus, aquilo que a tua palavra, Senhor, quer falar. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas. Senhor, perdoa, Senhor Jesus, as minhas palavras torpes, os meus pensamentos, Senhor Jesus, negativos. Perdoa, Senhor, os pecados da tua igreja, perdoa os meus pecados, Senhor Jesus, nos santifica, meu Pai, na tua palavra. Deus de Israel, nessa noite, fala, Senhor, aos corações. Meu Deus, nos dá força, nos dá autoridade, nos dá fé, nos dá garra, Senhor, para te servir, para cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, independente, meu Deus, do que formos chamados, mas que estejamos, Senhor, com teu Espírito Santo em nossa vida. Tira o medo, Senhor, repreende agora do alto da nossa cabeça até os pés o medo, as opressões do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor, libertação na mente, libertação no coração, meu Deus, para que estejamos cheios da presença do teu Santo Espírito. Enche a nossa casa, meu Deus, nessa noite. Te convidamos, Espírito Santo do Deus de Israel, para entrar e habitar no nosso lar, em nome de Jesus. Nessa noite, essa é a nossa oração e pedimos e suplicamos que o Senhor fale através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, irmãos, está no capítulo 2, como eu havia falado, de Ezequiel, que diz assim: Ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquilo que ele falava comigo. Amém? Essa palavra ela foi até o título da nossa campanha de oração do sábado, né? Põe-te em pé e eu falarei contigo. Que é um tema desse propósito, na verdade, de oração, porque está aqui dentro dessa palavra. E o que é que... Qual o contexto dessa história? Por que Deus está falando isso para Ezequiel? Então nós vemos aí no capítulo 1 de Ezequiel, quando voltamos para lermos o início dessa história, o primeiro capítulo do livro de Ezequiel, ele já começa contando a história do despertar do chamado de Ezequiel. Ezequiel, ele estava ali cativo na Babilônia junto com o povo de Israel, que havia sido cativo após uma invasão dos babilônicos à terra do povo de Deus. E a palavra vai dizer que ele está ali, irmãos, próximo ao rio Quebar. Ele está ali no dia do seu aniversário de 30 anos, ele completa 30 anos, é no momento que é despertado o chamado dele. E eu falei até um pouco sobre isso no vídeo retrasado. E o Senhor se manifesta a ele com grande glória, quando ele está ali sentado naquele rio sem imaginar, sem esperar nada. É o momento que Deus decide para se revelar a ele. Amém? Para se revelar a ele com glória, para se revelar a ele e mostrar o que é que o Senhor quer na sua vida. Então, o Senhor vai mostrar para Ezequiel o seu chamado, por que é que ele está se revelando a ele. E a palavra vai dizer que Ezequiel ele tem uma visão ali, diante daquele rio. A mão do Senhor vem sobre ele, ele tem uma visão, ele vê um redemoinho de vento muito forte, uma grande nuvem com raios e trovões que manifesta ali a glória do Senhor. E dentro dessa visão, Ezequiel ele vai ver 4 seres viventes que eram com aparências de homem, mas que cada um tinha 4 faces. E ele fala que esses seres eles tinham de um lado a face, que no versículo 10, do lado direito tinha a face de um leão, do lado esquerdo de um boi, e os quatro animais tinham a face de águia, e do outro lado a face de um ser humano.
E essa é a glória do Senhor se revelando. Esses 4 seres, eles estavam com as suas asas interligadas, eles tinham 4 asas, 2 eles se cobriam e 2 eles estavam interligados, assim também como está lá em Apocalipse. Tem uma visão de João que é um pouco parecida com essa visão de Ezequiel, e ele fala que acima deles está o trono de Deus. Aí ele vê um semelhante a um homem sentado sobre esse trono reluzente. E esse semelhante ao homem, ele vai dar ali a Ezequiel uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai ali falar para Ezequiel que é necessário que ele pregue o arrependimento a Israel, que eles se convertam dos seus maus caminhos, do seu pecado de idolatria, para que eles voltem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito no versículo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 3, ele diz: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Então, o chamado de Ezequiel, que eu quero enfatizar aqui nessa palavra, era proclamar o arrependimento ao povo de Israel. Então, o Senhor levanta ele, chama ele filho do homem, envia ele aos filhos de Israel, para que eles, como uma nação rebelde, se convertam dos seus maus caminhos, para que o Senhor tenha misericórdia dele. Versículo 4 diz: Porque eles são filhos impudentes e duros de coração, e eu te envio a eles, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Então, ele coloca ali, ele na verdade, ele decide que Ezequiel vai cumprir essa missão. Então não é nós que escolhemos a nossa missão, não é nós que escolhemos o nosso chamado, a nossa vocação, o que é que nós temos que fazer, mas é o Senhor que decide qual é a nossa vocação, o Senhor que decide como a gente vai agir, como a gente vai falar, é o Senhor que coloca palavras na nossa boca para a gente proclamar a sua palavra. Então, Ezequiel, ele teve esse chamado, a glória do Senhor se revela a ele e desperta essa vocação para anunciar ao povo de Israel o arrependimento. No versículo 5, o próprio Deus diz para Ezequiel que, independente do povo ouvir ou deixar de ouvir, ele não precisava se calar, mas eles tinham que saber que um profeta havia sido levantado entre eles. No versículo 5 diz assim: E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são a casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. E ainda mais, o Senhor Deus diz no versículo seguinte que ele não temesse, mas que ele cumprisse o que ele havia vocacionado para a sua vida. Então, Ezequiel, ele foi levado para poder proclamar essa palavra do Senhor, independente do povo ouvir ou não. Então, quantas vezes a gente prega a verdade, quantas vezes a gente prega o arrependimento, prega a mudança, a gente às vezes fala tanto a mesma coisa que se cansa e a gente quer deixar de lado, a gente não quer mais tentar, a gente não quer mais falar para aquela pessoa como deve agir, o que deve fazer. Mas o Senhor Deus, assim como ele fala para Ezequiel, ele fala para nós também. Independente de quem vai fazer, de quem vai cumprir, de quem vai obedecer, de quem vai ouvir a palavra, de quem vai fazer, o importante é você pregar e eu pregar essa palavra, eu cumprir o que Deus está mandando eu dizer. Mesmo que as pessoas estejam como pessoas rebeldes, que é isso que nós temos visto no dia de hoje. Quantas pessoas estão como rebeldes, como a casa de Israel nessa época, enganadas em seus próprios erros e não querendo se converter. Mas Deus já sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim, como ele é um Deus justo, ele levanta um profeta para alertar o seu povo, porque ele é um Deus, além de tudo, misericordioso. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti. Não sejas rebelde como a casa é rebelde, mas abre a tua boca e come o que eu te dou. Deus, ele fala para ele que ele não seja rebelde com o chamado do Senhor, que ele não seja rebelde como a casa de Israel estava sendo. Deus, ele vocaciona ele para esse chamado de alertar o povo de Israel, e ele não poderia estar como o povo, ser rebelde, se rebelar contra o Senhor e não cumprir o seu chamado. Mas Deus diz: come o que eu te dou, come a palavra que eu falarei através da tua boca. E no capítulo 3 vai falar que Deus ele entrega ali para Ezequiel um rolo
e ele come, e esse rolo está escrito por dentro e por fora, e na boca de Ezequiel é doce como mel. Além disso, ele me disse: filho do homem, come o que tu encontraste, come este rolo, e vai falar à casa de Israel. Simboliza a palavra do Senhor que estava na boca do profeta. Assim eu abri a minha boca, e ele me fez comer aquele rolo, e ele disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca como mel para a doçura. E ele me disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Esse rolo que ele comeu era a palavra do Senhor, era aquilo que Deus ia falar através dele, para que o povo de Israel mudasse, para que o povo de Israel se arrependesse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Ezequiel, ele recebe ali a palavra do Senhor, ele recebe ali o que Deus quer falar através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver no versículo 2 que vai falar sobre o Espírito de Deus que ele entra ali em Ezequiel, ele dá força a ele para ficar de pé, que diante da glória do Senhor que é revelada a ele através desta visão, o seu corpo físico não suporta a glória do Senhor, e não era a glória do Senhor plena, não era a glória completa, porque a palavra diz: se o homem ver o Senhor, ele não resistirá. Então o Senhor revela parcialmente a sua glória, mas mesmo assim o corpo de Ezequiel não suporta, e ele cai sobre os seus pés, ele cai com face no chão, e ele não consegue ficar de pé. E é quando o Senhor Deus diz: ponte de pé e eu falarei contigo. E o Espírito entra nele. Mas nós vamos perceber que o Espírito Santo não habitava em todos os fiéis nessa época do Antigo Testamento. Antes de Jesus deixar o Consolador, deixar o Espírito Santo, o Espírito ele não entrava em todos os fiéis, em todos aqueles que serviam o Senhor, mas em pessoas específicas que estavam ali a serviço de um mandamento do Senhor. Então, como Ezequiel, o Espírito entra nele porque ele está ali sendo chamado para cumprir essa vocação do Senhor. Então, nós temos o privilégio hoje, a partir do momento que o Senhor Jesus deixa o Consolador, que o Espírito Santo ele está com todos aqueles que invocam o nome do Senhor e têm uma vida de santidade. Mas nessa época o Espírito Santo ele só entrava, ele só habitava naqueles que eram levantados segundo a vontade de Deus para profetizarem, para falar a palavra do Senhor. Está em Êxodo 31, do 1 ao 11, 1 Samuel 10, do 9 ao 11 e Salmo 51, versículo 11. Então, o Espírito, ele entrava, ele habitava em pessoas escolhidas, que eram temporariamente escolhidas para um serviço. Então, ele não habitava dentro dessas pessoas, ele usava temporariamente a serviço de Deus. Mas hoje o Espírito Santo está conosco a todos os momentos da nossa vida. Então, nós temos um privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que essa palavra traz ao nosso coração? Sobre o chamado. Na outra vez que eu preguei sobre essa palavra, falava sobre o arrependimento de Israel, que era necessário para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Mas hoje eu não quero enfatizar o arrependimento, mas sim o chamado, a vocação de Ezequiel, que aos 30 anos de idade, não foi com 15, não foi com 20, mas foi 30 anos de vida, a partir dos 30 anos que Deus vocacionou ele para esse chamado. Muitas vezes a gente se acha velho, a gente se acha incapaz de cumprir o chamado do Senhor, porque a gente não sabe falar, porque a gente não sabe fazer, porque a gente já passou o tempo, mas o Senhor chama ele em um dia qualquer, com 30 anos, no dia do seu aniversário, o Senhor se revela e além de tudo, Deus disse que ele não temesse, porque ele colocaria palavras em sua boca, e ali ele recebe a palavra do Senhor, e isso é para nós também. Não temos o que temer, mas temos que nos colocar de pé, para que a gente venha ouvir a palavra do Senhor, para que a gente venha falar, e o Espírito de Deus ele entra em nós, e é Ele que coloca palavras em nossa boca para pregar, para profetizar, para falar do amor do Senhor. Então Deus diz hoje para as nossas vidas: ponte de pé, escuta o que Deus tem falado, escuta, porque assim o Espírito Santo entra no seu coração, e é Ele quem coloca a palavra, é Ele que vai te dar discernimento, e é Ele que vai te capacitar. Amém? Essa palavra que Deus traz ao nosso coração, você pode meditar mais no livro de Ezequiel, que é um livro muito rico sobre ensinamentos
sobre a história de Israel, sobre o cativeiro na Babilônia, sobre visões da glória do Senhor que Deus revela ao profeta. Então, é um livro muito rico e o Senhor tem mais a falar aos nossos corações quando a gente medita na palavra. Não é uma pregação, na verdade, uma mini saudação de alguns minutos que vai fazer a gente entender toda essa palavra, mas é quando a gente tira um momento para meditar e para ler e para guardar essa palavra no nosso coração. Amém? Que você seja abençoado por essa palavra e que o Senhor nos coloque de pé, nos enche do seu Santo Espírito, para que venhamos cumprir a nossa vocação e não venhamos nos preocupar com aqueles que estão como rebeldes, que não escutam a palavra, mas o nosso dever é pregar, nosso dever é falar do amor do Senhor, é falar sobre um arrependimento verdadeiro para ser salvo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e é isso que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém?